Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Sarar, um podcast que fala de bem-estar e espiritualidade. Eu sou Gisele Maia e o assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dor que não destrói, mas que edifica, que nos deixa forte. E para isso, nada melhor do que essa convidada maravilhosa, Daiane Brandão, que ela é mãe, líder de mulheres, arquiteta linda e que passou por um câncer muito raro. Fala um pouquinho sobre isso, mas antes, muito obrigada pela sua presença, Daiane, é tão bom. A gente já teve outras tentativas, mas hoje deu certo, de essa bênção estar conosco. Nossa, que bênção, eu me sinto muito honrada, Gisele, de poder, mais uma vez, poder compartilhar essa vitória que eu tive na minha vida, né? E com certeza, essa frase que você falou sobre algumas dores não nos destroem, elas nos edificam. Isso, de fato, é verdade. Eu vivo nessa frase na minha vida. Porque quando nós estamos passando por situações difíceis, e a gente sempre chega no questionamento de por que estamos passando por isso, né? E a gente, no momento, não consegue entender por que esse processo. Muitas vezes a dor, ela vem, de fato, para nos transformar. Às vezes a dor, ela vem para curar outras áreas de nossas vidas que nós deixamos passar em pequenos detalhes, né? E então, assim, eu louvo a Deus por estar aqui, Gisele, porque eu sei que você também é uma mulher de milagre, você também viveu o sobrenatural de Deus na sua vida, e eu espero poder compartilhar, ser uma bênção na vida de vocês aqui, espectadores, e contar um pouquinho da minha história. Então conta essa história, como que foi essa trajetória, descoberta, o que mudou na sua vida? Mas antes, conta um pouquinho como é que foi o diagnóstico. Sim. Gi, gostaria de me apresentar um pouquinho, né? Ela falou, meu nome é Daiane, sou arquiteta, mas hoje eu tenho um ministério muito lindo na minha vida, vocês vão entender por quê. Eu sou líder de mulheres, né? Trabalho com mentorias no meu lar. Hoje também ajudo meu esposo na construtora, porque ele também constrói. Eu, como arquiteta, às vezes estou do lado dele ali. Mas, assim, antigamente, né? Eu falo isso há 10 anos atrás, o meu modo de viver era em outro formato, né? Eu tinha uma vida muito intensa, trabalhava demais, trabalhava para algumas construtoras e também conciliava com o meu escritório individual, que eu tinha uma sociedade como arquiteta. Então, assim, resumindo o que eu falo, né? A minha vida era muito intensa lá fora da minha casa. E com essa vida intensa, o que acontecia? Eu não tinha uma vida disciplinada em exercícios físicos, né? Tinha uma alimentação muito instável. E o que aconteceu? Eu fazia vistoria em algumas obras, porque eu tinha que ter aprovação para a construtora, para entregar os apartamentos. E eu comecei a sentir uma dor no meu joelho. E eu achava, meu joelho esquerdo, eu achava assim que era porque eu tinha que subir muita escada, descer. Algo bem comum, né? Uma dor no joelho. E assim, o ser humano, ele tem um hábito terrível, né? Eu falo que é se automedicar. Sim. Então eu passei assim, eu tinha tanto aquela questão, eu me cobrava tanto de poder entregar o checklist no prazo para a construtora, tudinho, então eu não estava dando muita importância a essa dor no meu joelho. E assim, como eu sabia que eu fazia exercícios físicos aleatoriamente, né, eu também tirava a conclusão que podia ser algo da academia, alguma tensão muscular, e não dei importância. E eu fiquei 2, 3 meses me automedicando em casa, tomando anti-inflamatórios, e aí chegou um momento que eu senti uma dor muito grande no meu joelho, que me paralisou e eu não conseguia mais subir a escada da minha casa. E foi quando eu comecei a ir em alguns especialistas na época. Fui em ortopedistas, fui em cirurgião vascular e de fato, não se descobria o diagnóstico, né? Na época, achavam que era um abscesso. E foi quando eu comecei a tratar em casa, né, com antibióticos. E esses via oral não resolvia. Então, comecei a tomar era veia, né? Eu saía de casa, ia para o Tropical, porque eu tinha que tomar uma medicação muito forte, que só tinha lá na época, e eu voltava de ambulância para casa, mas chegou um momento que eu não consegui sair da cama. A dor era muito intensa, o joelho começou a enrijecer, cresceu muito, e era uma coisa assim, um volume muito alto, e aí nesse dia, quando eu acordei sem conseguir me mexer na cama. Chegava a ser tratado como aquele água no joelho? Eu fiz punção na época, fiz várias ressonâncias magnéticas, fiz ultrassons, mas assim, nada
dava um diagnóstico certo. E aí, quando eu estava em casa nesse dia que eu não consegui me mexer, foi quando foi aquele desespero. Meu esposo chamou a ambulância, me colocou na cadeira de roda e aí me levaram para o pronto-socorro e de lá eu já internei, porque eu não sabia que eu já estava entrando em quadro de Guillain-Barré naquele momento, justamente por causa daquele quadro do meu joelho. Mas, assim, quando eu cheguei na Unimed, fui para a UTI, precisei ser entubada, porque quando eu tive esse quadro de Guillain-Barré, eu fui paralisada, né? Paralisou o pulmão, paralisou todos os Ele nervos. mexe com nervos, o Guillain-Barré, né? E é uma síndrome que eu nem conhecia na época, né? Por isso que é muito bom a gente se informar de tudo, muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida quando não cuidamos dela. Então, houve cura em todas as áreas da minha vida, né? Depois de viver toda essa estação, esse processo. Mas até encontrar o diagnóstico correto, eu passei por 14 cirurgias no joelho, limpezas cirúrgicas, porque achavam que era um abscesso, e tive mais de 14 infecções, tive que tomar muitos antibióticos de alta resolução, e nesse prazo que eu fiquei dentro de UTI e hospital, foram 6 meses em Manaus, né? E nessa fase eu contraí tuberculose dermatológica, que eu também sabia que nem tinha isso, e eu fiquei 6 meses paralisada numa cama, né? Tendo que aprender a me movimentar, fiz um tratamento de imunoglobina, acho que é isso, né? Que eu não sei falar esse nome. A arquiteta fala de obra, não sabe falar de remédio. Mas, assim, nessa época, assim, o hospital, os médicos, eles fizeram tudo que é pesquisa na época e não se descobria o diagnóstico. Até que meu cunhado, que é cirurgião plástico, Dr. Eliseu Lavô, eu sempre gosto de honrá-lo quando eu falo sobre isso, porque ele realmente foi um homem usado por Deus naquele momento. E aí eu estava muito grave, eu estava com infecção generalizada e não descobriam que era câncer na época, tudo se tratava sobre um abscesso. E aí eu fui inchando muito, retendo muito líquido, porque eu estava já com septicemia na Unimed, e o meu cunhado resolveu entrar na 12ª limpeza cirúrgica. Eu fazia toda semana a limpeza, porque eles limpavam a área, e como se tratava de um linfoma e não sabiam, ele não podia ser manipulado, então ele voltava absurdamente e estourava vários tumores no meu joelho, né? E aí eu fui também testada com curativo a vácuo aqui, que não poderia ser feito na época. Então, assim, foram várias situações, várias intercorrências que poderiam ter ceifado a minha vida, eu falo. E aí até descobrir o diagnóstico, o meu cunhado fez essa biópsia bem profunda, porque ele falou com o médico lá de Fortaleza, ele disse, olha, faça bem profundamente, perto da parte óssea dela, retira essa biópsia e mande para Fortaleza. E aí, quando mandou para Fortaleza, eu já estava numa situação muito grave, eu já estava praticamente desenganada pelos médicos aqui, porque eu estava com septicemia, né? E já tinha estourado, assim, eu tinha sangrado 1 hora, meu abdômen estava muito extenso, os meus dedos dos pés já estavam escurecendo, e minha perna estava com uma lesão tão profunda que ela estava toda infeccionada e já entrando em necrose. E aí, e nesse tempo que eu estava com toda essa dor, nesse sofrimento, dessa lesão, eu ainda estava me recuperando da Guillain-Barré, que é uma coisa assim que eu falo que eu não quero que ninguém passe por isso. É você querer falar, é você querer coçar o nariz, é você querer mexer as mãos e você está ali incapaz. Paralisada. Você não consegue dominar o seu corpo. E quando, de fato, saiu o diagnóstico que se tratava de uma célula cancerígena, eu estava internada na Unimed nessa época, a Unimed pediu 45 dias para descobrir qual era o tipo de tratamento e qual o tipo de câncer que eu tinha. Mas o estado que eu estava era tão grave que eu não podia esperar 1 semana. Então, assim, eu creio assim, que tudo Deus estava na frente desde aquele início. Eu fui entendendo assim, que existe um Deus presente, não é aquele Deus que é super-homem, está lá no céu e eu estou aqui. O do impossível mesmo, né? Eu entendi de fato que Deus estava conduzindo tudo aquilo ali, porque eu estava já num estágio que eu não poderia esperar nem 72 horas, que eu poderia ter um infarto, eu poderia ter uma morte por septicemia. Então eu precisei usar mais de 12 tipos de antibióticos. Nossa. E a cada 1 hora fazia uma coleta de sangue para saber o tipo de tratamento que teriam que fazer. Então, eu não poderia tratar o câncer. E quanto tempo durou esse tratamento? Esse tratamento,
Digamos, durou um mês. Mas, assim, da sepsemia, você fala do câncer? Até você começar a tratar o câncer. Não, o segundo milagre que aconteceu foi porque em 48 horas a sepsemia foi embora. Então isso é milagre. Isso de fato... Eu tô conversando com uma médica, né? Isso de fato, em 48 horas tudo se resolveu. 48 horas, eles não precisaram me levar para UTI, para amputar o membro, né? E eles falaram, de fato, ela reagiu. Tinha que tá aí, né? Reagiu. E engraçado que quando a gente tem o temor do Senhor, que nós conhecemos a sua palavra, né? Mesmo fragilizado, mesmo com medo, com questionamento, tudo isso, mas eu lembro assim que meu marido dizia assim, se ela veio para cá é porque Deus tem algo para ela. E assim, desde aquele dia que o Senhor tirou aquele tubo de mim, na manhã seguinte, que a minha oxigenação, quando eu tive esse sonho, a minha oxigenação ela era 38%. Eu acordei com a minha oxigenação 96%. Olha então, só. Esse foi o primeiro milagre. Tanto que a fisioterapeuta que fazia, né, aquela sucção de manhã cedo, ela ficou assim, meu Deus, nossa, que coisa boa, né? Os médicos assim, reagiu. Eu disse, não, isso foi Deus. Foi Deus, porque eu estava com uma síndrome que paralisou meu pulmão, eu estava com ventilador mecânico. Então, quando eu vivi aquele primeiro processo de milagre, eu entendi que aquilo não era para a morte, Gi. Eu entendi. Então, quando Deus me levou para São Paulo, que eu cheguei lá, eu já fui com uma certeza de que Deus tinha algo para mim, mas eu não entendia por que tinha que ser esse processo. Poxa, não poderia ter sido de outra forma. Um processo doloroso. Poxa, que dor. Aquela perna aberta, né? Muita lavagem cirúrgica. Eu tinha que viver à base de morfina, eu tinha muita dor, eu gritava. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eles primeiro trataram essa infecção. Graças a Deus, ela estabilizou. Aí foi quando eu desinchei, né? Fizeram um trabalho diurético em mim, tudinho. E aí, sim, iniciaram um tratamento. Fizeram o exame da medula, tudinho. E começaram o tratamento contra o linfoma não Hodgkin. E, ao mesmo tempo, tratando a ferida, porque eu não podia nem fazer uma cirurgia plástica ali. Se tratava de um câncer ali que foi mexido, que não poderia ter sido manipulado. Então, a cicatrização teria que vir de dentro para fora. Né? Então, eu corria vários riscos lá, vários. Mas, assim, quando eu entendi essa questão de andar com fé, eu me entreguei totalmente a Deus ali. E eu disse, Senhor, eu confio nos teus planos para mim. Então, comecei a ser curada por dentro. Eu comecei a ver que eu precisava ter atitudes pautadas na palavra de Deus. Eu precisei entender que muitas coisas fogem do nosso controle, porque nós não controlamos tudo. E que tudo está no controle de Deus. E aí eu não tinha prazo para voltar. Então, esses 9 meses, eles serviram para me resgatar ali. Foi um trabalhar no físico, na mente e no espiritual. Assim, foi primeiro no meu íntimo espiritual, eu falo. Porque eu ainda vivi 5 anos com essa lesão esperando cicatrizar depois, né? Mas, assim, o meu íntimo, o meu espiritual, minha identidade com Deus ali foi resgatada. Eu entendi o que eu precisava viver. E eu até gosto de falar para as pessoas que no nosso dia a dia a gente gosta muito de murmurar, reclamar. E às vezes, como eu trabalhava muito intensamente, eu chegava em casa à noite, eu já estava esgotada, então eu não tinha paciência com as minhas filhas, eu não tinha paciência com meu marido. E toda vez que eu falo isso, me emociona demais. Porque quantas vezes eu abri a boca para dizer assim, eu estou muito cansada, eu não vejo a hora de passar 5 dias em um spa e aí vocês vão me dar valor. Né? Às vezes a nossa falha, a gente erra com isso. E quando eu estava vivendo lá esse processo de internada, sem poder ter contato, com infecção, sem poder ver minhas filhas, sem meu marido ir e voltar, porque ele tinha que ficar com as meninas aqui. Foi um homem muito forte. A fortaleza dele me surpreendeu demais, sabe? E lá eu falava assim, meu Deus, tudo que eu queria era estar na minha casa. Tudo que eu queria era estar lá dentro da minha casa. Como eu murmurava, como eu reclamava. Então, eu creio que houve esse resgate em mim, sabe? Da forma... E eu me achava uma esposa exemplar, me achava uma mãe excelente. Mas eu entendi ali que, como filha de Deus, eu era uma princesa. Muito, muito profundo. Porque aí, às vezes a gente acha nós mulheres, né? Nossa, eu sou a Mulher Maravilha. Eu consigo cuidar da casa, eu consigo trabalhar, eu consigo cuidar do meu marido, eu consigo cuidar dos meus filhos, eu trabalho, eu volto, eu faço isso, eu faço aquilo, e chega até a gerar um certo orgulho. É uma autossuficiência. Uma autossuficiência. E aí você acha que você faz tudo porque você usa suas armas.
E aí, quando você chega numa situação dessa de dependência de Deus ali... porque você não tem mais o que fazer. Eu não tinha opção. É o que eu digo para todo mundo quando eu dou testemunho por aí, quando eu vou falar alguma coisa. Eu não tinha opção. A minha opção era crer e confiar. E aí, ali eu aprendi que não adianta, mesmo as circunstâncias forem as piores, é Ele que cuida de todas as coisas. Então, assim... É maravilhoso quando você começa... que você vira uma chave na mente e que você, de fato, entende quem você é, a sua identidade em Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, né? Então, quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve palavras edificantes, que está naquele livro maravilhoso chamado Bíblia. Isso. Então, na hora que você vai se alimentando, né? Sim, daquela verdade, realmente parece que o medo, porque tem muita gente que, mas como passar por tudo isso e passar dando glória a Deus, digamos assim. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Porque no início eu tinha muito angústia, muito medo, questionamento, depois se transformou em louvor, em adoração, e eu carequinha lá, bem magrinha, e ninguém entendia. Mas porque quando eu entendi a minha identidade, eu disse assim, meu Deus, agora eu vou, de fato, fazer diferente. E aí mudou a minha forma. Será que eu tenho vivido de uma forma que eu estou envergonhando a Deus, esse meu pai? E aí, mais uma vez, se confirmou em 2 Timóteo, que lá eu tive que ir para o quarto secreto. Ali foi meu quarto secreto dentro do hospital. Então, todos os dias ali ele me alimentava da palavra de Deus e Deus falava claramente comigo. E foi quando eu li... foram tuas férias com Foram Deus, minhas férias com Deus. Eu fui cuidada por Ele, amada por Ele. E aí, quando eu li em 2 Timóteo, capítulo 2, que fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade. Então, quando eu entendi a minha identidade, que eu precisava ser filha do rei e que eu precisava, de fato, mudar muitas coisas na minha vida, minhas atitudes, minhas palavras. Quantas palavras eu lancei sobre a minha casa? Que casa bagunçada, vocês são tudo preguiçosa, não querem estudar, não querem nada com nada. Quantas palavras? E Deus não quer isso, Deus ele quer que você lance palavras de bênção no seu lar, né? E Deus foi me moldando ali. Então, ali eu fui tratada no meu modo de vestir, eu fui tratada ali no meu modo de agir, meu modo de falar, meu modo de pensar. E realmente ali o Senhor curou e trouxe uma nova Daiane. E aí foi quando eu fiz o transplante de medula óssea e eu tive a alta, né, para voltar para casa. E aí eu descobri que quando eu cheguei em casa, que eu precisei passar um longo período dentro de casa, me reabilitando, eu olhei para minha casa num formato diferente. Eu achava minha casa linda, mas o meu coração não estava lá. Que eu passava o dia trabalhando fora, querendo ganhar dinheiro, querendo decorar a casa. Mas o meu coração não estava dentro da minha casa. Que quando o teu coração está dentro do seu lar, você enxerga cada detalhe, cada canto com amor. E você é grata em tudo que você vê. E Daiane, como que foi essa mudança? Assim, você falou de toda essa transformação, mas na prática, quando você chegou, o que mudou da Daiane? Aí foi quando realmente houve o outro resgate. Que eu falo, primeiro foi o meu resgate de identidade, filha de Deus. O título que ele me deu, né? Filha. E quando eu voltei para minha casa, foi um outro resgate. Eu precisei estar naquele momento dentro de casa para entender o meu resgate como mãe, como esposa, como filha, como amiga e como mulher de Deus. Então, quando eu cheguei, eu tinha um convite para um testemunho na igreja, para dar meu testemunho lá, e naquele dia realmente eu fui muito impactada. Eu não estava preparada para aquele público de 800 mil mulheres ali. Foi algo que em Manaus inteira, todo mundo ficou sabendo, muita gente orando. Então, assim, eu realmente fui impactada quando eu vi tantas mulheres ali. E eu comecei a contar meu testemunho sem saber o que Deus ia fazer na minha vida a partir dali. Eu só fiz dizer assim, Senhor, e agora? Eis-me aqui, né? E aí, quando eu terminei de contar o testemunho, foi muito lindo. E quando eu olhei para aquele público de mulheres, eu olhei cada rostinho e eu vi as mulheres chorando, sedentas ali, de ouvir a voz de Deus, de saber que tem um Deus de impossível, um Deus que cura, um Deus que resgata, um Deus que transforma. Quando eu olhei para aquelas mulheres, eu entendi o meu chamado ali. E aí, antes eu era uma arquiteta viciada em projetos físicos. E ali Deus me deu um projeto de projetar em vida de mulheres.
resgatar a vida daquelas Outro mulheres. projeto. Resgatar a identidade delas, resgatar elas como esposa. E eu creio, assim, que é um ministério muito lindo na minha vida, porque eu consigo me reciclar cada vez mais. Então, desde aí eu participei de uma turma de experiência do lar. Uma amiga minha me convidou nessa época. E eu ainda fui assim, será que eu preciso ir, né? Eu sei montar a mesa. A gente vai com essa ideia. E foram 7 encontros que Deus ali me transformou de fato. E eu entendi qual era o meu chamado para dentro da minha casa. O meu chamado para servir o meu marido, para honrar o meu marido. O meu chamado para acolher os meus, para cuidar deles. O meu chamado para cuidar de mim. Não negligenciar aquilo que Deus fez. Ele me curou. Ele me deu uma chance, então eu precisava cuidar do meu corpo. Então, desde aí, tudo mudou. E aí eu comecei a fazer essa turma de mulheres na minha casa. E não tem denominações, são mulheres que são evangélicas, católicas, que me procuram. E Deus tem feito um trabalho muito lindo. Ai, que lindo. E assim, aí me colocou... mentoria do lar. Mentoria do lar, né? Já é minha 5ª turma presencial agora. São 10 mulheres assim, que me procuram. Encontro por semana. São 7 encontros. Nós estudamos aquele livro Experiência do Lar. E lá tem princípios e valores baseados na palavra de Deus. E ali a mulher, ela, de fato, ela reconhece qual o propósito dela aqui na Terra, né? Dentro da casa dela. Ela descobre que ela tem que formar o coração dela dentro do lar dela, e não na vida social, não no trabalho. Que isso tem que ser assim, a gente restabelece ali as nossas prioridades, né? No Senhor, que é Deus, marido, casa, igreja, filhos. Filhos, quarto? Sim. Porque eles vão crescer. Sim. Né? E aí, o que esse livro ele nos traz? Qual o legado que você deixa para os seus filhos? Quando Deus fala sobre herança, é essa herança que vamos deixar para eles. Esses princípios sobre honraria, sobre amor, sobre hospitalidade, sobre consideração, valor de gratidão. Então, assim, é um ministério lindo, lindo, lindo. E hoje se fala tanto sobre a terceirização da educação das crianças. Com certeza. O quanto que crianças, já tem tantas pesquisas, crianças que ficam mais com seus pais. Exatamente. Aí tem aquele, por outro lado, o pai quer dar tudo aquilo que ele não teve. É isso mesmo. E o pensamento tá tudo bem, só que nós precisamos equilibrar. Precisamos prestar atenção nesses detalhes. Prestar atenção, o que é mais valoroso? Eu deixar mais bens materiais ou deixar memórias que vão ser inesquecíveis. É isso mesmo, são as memórias afetivas, aquelas né? memórias afetivas, aquele momento com ele. Eu posso chegar muito cansada em casa, mas eu amo fazer meu bebê dormir. Meu Deus. É o meu momento, às vezes eu durmo junto com ele. É esse que a gente acaba dormindo, que é tão gostosinho, né, Gi? Aquele cheirinho assim, dando mamadeira. E às vezes chego, tomo um banho rápido e é o que ele vai se lembrar. É o que ele vai levar de legado. Eu tenho a minha profissão. Nós, por exemplo, entrevistamos o pastor Miguel, né? E uma frase que ele falou, eu investi no meu infarto. Sim. Essa frase, eu sempre comento com a Samira. Samira, a gente está investindo em quê? Investindo em Na quê? nossa saúde, a gente está investindo em infarto. É isso mesmo. E eu acho que isso, como você falou no começo, né? Sobre a vida que você levava. Não comia bem, trabalhava, atividade física aleatoriamente. Muitas vezes nós estamos investindo em outras coisas, em doença que não é a nossa saúde. Aí quando a enfermidade veio, a gente diz, poxa, por quê? Porque você durante um tempo negligenciou isso. Deus te deu o dom da vida, né? Então honre a Deus cuidando de você, do seu templo. Então, esse trabalho que eu tenho feito com mulheres, eu falo assim, se toda mulher tivesse essa oportunidade de conhecer a experiência do lar, muitos casamentos seriam restaurados. Sim. Porque a mulher, ela enxerga o seu papel e ela saberia resolver muitos conflitos familiares. Ela saberia se posicionar como uma mulher intencional dentro do seu lar. Sabe, muitas vezes até se calar para que ali haja paz. E aí ela consegue entender o que é ordem, o que é limpeza na sua casa, o que é a culinária. A culinária não é só cozinhar uma comida, a culinária é uma conexão com a sua família. Bem, né? Ai, olha, então Daiane, eu já soube que você é uma cozinheira de mão cheia, que você só faz quitutes maravilhosos. Mas isso também foi Deus, tu sabe. Até quando você trabalhava naquela loucura, né? Você fazia coisa muito boa. Mas é o que eu falo, né? Eu sempre cozinhei, né? Naquela época eu trabalhava igual uma louca, eu chegava em casa e ia fazer qualquer coisa, mas eu fazia por obrigação. Hoje é outro formato. Hoje eu faço com amor.
E quando você faz com amor, porque você sabe que ali você está servindo a Deus dentro da sua casa, para os seus, você faz com excelência. Você não quer mais fazer gostoso ainda. Aí que fica saborosamente, espiritualmente, deliciosamente, eu falo. Mas, assim, eu glorifico a Deus, assim, pelo trabalho que Ele tem feito na minha vida. E o que eu digo, assim, para as pessoas, né? Que se você está passando por uma dor, não deixe que essa dor perca a oportunidade de curar algumas áreas da tua vida, né? Na palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Persevere, né? Não questione por que você está passando, mas deixa Deus trabalhar na sua vida, eu falo. Deixa Deus curar algumas áreas internas, que talvez isso traga renovação para a sua vida, para o seu lar, para as pessoas que você convive. Então, eu queria poder ficar aqui 2 horas contigo para contar assim, o que Deus tem feito realmente. Com certeza a gente teria muito ainda o que falar. Muito, Gi. E eu sempre gosto de honrar as pessoas que Deus colocou. Eu lembro que na época que eu fiquei internada, a Gisele foi lá. E a Gisele não tinha muita intimidade comigo, assim, falava de oi, de longe. E Deus colocou essa mulher dentro da UTI para me confortar em tantas vezes. E eu sempre gosto de falar isso. Eu ia lá só para segurar a mão dela. Nossa, quando eu vi a Gisele lá, e o conforto de Deus vinha. Então, assim, às vezes você não sabe como é que Deus te usa. Deus te usou ali naquele momento para tocar na minha mão, gente. Né? E meu olho enche de lágrima, porque... E todo plantão que eu dava era engraçado. Eu vou dar uma subidinha lá, porque como eu poderia entrar, né? Sim. Você falando agora, eu me lembrei. Como eu poderia entrar dentro da UTI, eu ia lá só segurar a mão dela. Era o consolo de Deus Deus naquela fazia uma hora. oração, saía... E realmente a gente não tinha esse contato. Não tinha intimidade, não se mas Deus, ele toca o coração de pessoas para estarem lá. Você estava lá em vários momentos. Ai, que maravilha conversar com você, assim, saber da sua história, saber que você passou por tanta situação, se mudou fisicamente. Tudo. A Daiane era outra pessoa durante o tratamento, não é? Verdade. E hoje olha ela, linda quem e olha maravilhosa. A foto nem reconhece, né, gente? Se olhar a minha foto, nem imagina que passou o que passou, porque o coração, a beleza é a formosura. Né, e eu falo assim que Deus, quando Ele te cura por completo, Ele restaura toda a tua sorte, né? A minha vaidade, que era meu cabelo na época, que eu fiquei muito carequinha, Deus renovou meus cabelos, me deu meu véu de volta. A minha perna, que poderia ser amputada, apesar de eu ter uma sequela estética, que eu falo que isso para mim não é nada hoje, eu olho para ela, eu lembro do que Deus fez em mim, né? Então, assim, hoje eu marcho, danço. Então, assim, olha o que Deus é capaz de fazer, o impossível pela sua vida. Obrigada, Deus, porque tu estás aqui, porque tu existe. Amém. E tu continua fazendo o que tu fazias antes, Amém. Hoje e para sempre. Amém. Eu queria até terminar dizendo um versículo muito simples, que está em Salmos 146:5, que diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus. Amém, isso é verdade. Né? Como nós somos felizes, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Mas se nós temos Deus como auxílio, nós seremos felizes. É por isso que a palavra ela não mente, né? A gente passa por situações difíceis, mas a gente tem a quem se agarrar, a gente tem a quem pedir ajuda, a gente tem um auxílio. Sim. Então, é maravilhoso ouvir os testemunhos. Ontem mesmo eu estava conversando e dizendo, olha, nós precisamos estar sempre ouvindo testemunhos que mostram o agir de Deus, porque isso renova a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus e vai renovando. Então, espero que vocês também tenham sido renovados com essa história e saber que tem jeito. Que nós temos um Deus do impossível, que nós temos uma ciência que é usada para nos tratar, hospitais, médicos, pessoas que às vezes estão passando ali pelo hospital, olha, eu vou lá só tocar a mão dessa pessoa. Verdade. Entendeu? Nós temos a quem recorrer. Então, que você seja renovado. Muito obrigada de novo, viu, Daiane, pela sua presença. Amém. E nós nos vemos no próximo episódio do Pode Sarar.